Olá, mulheres lindas, tudo bem com vocês? Bruna Oliveira aqui. Nós estamos juntas nessa jornada do vinho novo em odres novos. Hoje é o nosso 24º dia e eu queria falar um pouco sobre rejeição. Muitas vezes, o lugar de exclusão que as pessoas nos colocam da vida delas, da mesa delas, a forma como elas nos desintegram dos relacionamentos, nos desvinculam deles, muitas vezes marcam a nossa alma, marcam a nossa mente, marcam o nosso odre. E essas marcas muitas vezes nos impedem de acessar o vinho novo de Deus. Nos impedem de acessar novas histórias, novos ciclos, novas etapas das nossas vidas. E que hoje nós venhamos começar a olhar para dentro de nós, para dentro daquilo que existe dentro de nós, ao invés de buscar uma validação daquilo que é externo, daquilo que pode nos afirmar, nos recolocar, nos abençoar de uma maneira externa daquilo que o outro pode fazer, que nós venhamos olhar para as construções internas que Deus está estabelecendo dentro de nós. Para isso, eu quero refletir um pouco sobre a vida de Davi. Davi, um homem tão aclamado, um homem tão lembrado nas nossas pregações, um homem tão querido, um homem que passou por tantos processos emocionais e espirituais, um homem que viveu dores, tantas dores relatadas no livro de Salmos, nos Salmos, onde ele declara que o Senhor é o pastor, mesmo em dias de trevas, mesmo em lugares sombrios, ele tinha uma confiança extrema em Deus. O mesmo Davi que questionava sua alma em momentos de incertezas, e mesmo assim conseguia controlá-la, dando comandos para que ela esperasse em Deus. Um Davi que dizia que a luz e a salvação vinham de Deus. Esse Davi aprendeu a ser um homem construído por Deus, um homem edificado através daquilo que Deus pensava dele e não daquilo que os homens faziam com ele. E é isso que a gente tem que pensar. Pensar naquilo que Deus está falando conosco e não do que os homens estão fazendo contra nós. A Bíblia nos diz que Davi era um menino excluído da própria mesa do seu pai. Um menino que não era lembrado, um menino que não era bem-vindo, um menino que era excluído, um menino que era esquecido naquele pasto, dia após dia. Até que de repente Deus aconteceu na vida de Davi. E ele foi honrado diante de toda a sua casa e de toda a sua família. O profeta Samuel disse que ninguém sentaria à mesa até que Davi chegasse. E eu fico pensando na maneira como Davi caminhou até a casa do seu pai após receber um comunicado de que estava sendo esperado. Eu fico pensando na maneira como aquele menino que passou por tantos dias sozinho, tantos dias no frio, tantos dias ao cair, né, ao nascer do sol e ao cair da noite. Meu Deus, quantas lembranças estavam ali durante aquela caminhada. Quantas lembranças quando ele foi enfim empossado através de uma unção que o consagrava a uma verdadeira transformação de ambiente e que redirecionaria a sua vida a um dos primeiros combates nacionais contra Golias. Davi, esse homem que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, precisou vencer a rejeição para viver a sua missão. Davi era visto por Deus como um rei. Na família dele, era visto como mais um menino e por isso ele era rejeitado. Por talvez não, a família não vê a potência dos seus irmãos. A família que eu estou dizendo, o seu próprio pai, não via em Davi a mesma potência física dos seus irmãos e por isso o esqueceu ali naquele pasto. Davi, um homem esquecido por homens, mas nunca, jamais abandonado por Deus.
E assim nós temos que fazer. Nós não podemos mais nos acomodar nesse pasto, quando o Senhor já nos chamou para a mesa. Nós não podemos mais nos diminuir através dos olhos daqueles que muitas vezes nós confiamos e amamos, mas que, infelizmente, nos rejeitaram. Nós não podemos mais nos medir através desses olhos. Nós precisamos entender que o Espírito já nos selou e um lugar na mesa já nos confiou. Jesus nos conecta com o coração de Pai, com o coração do Pai. É nisso que nós devemos pensar. O lugar da rejeição, quem nos coloca são as pessoas e não o Pai. O Pai nos tira desse lugar, nos tira do pasto e nos coloca na mesa. Davi, para vencer Golias, teve que acreditar mais na mesa que o incluiu do que na rejeição de um pasto que ele viveu por bastante tempo na sua vida. Esse tempo lá no pasto não moldou seu sentimento sobre quem ele era. Pelo contrário, ao ser convidado para a mesa, ele não titubeou, ele foi confiante, porque sabia que aquele lugar era seu. A afirmação daquela mesa tirou a rejeição do pasto e o encorajou a enfrentar Golias. Mais uma vez eu te digo, o Espírito já nos selou. Cabe a nós sair dos lugares de rejeição que as pessoas nos colocaram e assumirmos nossa identidade e paternidade. Deus, ele não pensa de nós aquilo que o outro fez conosco. Ele não está contra nós, pelo contrário, ele é um pai de amor que sempre estará com seus filhos. Para isso, nós precisamos vencer a rejeição do pasto, a insegurança do jardim. Pensa nessas duas figuras, Davi e Adão, Adão e Davi. Davi, para ter coragem de vencer Golias, ele teve que vencer a rejeição de anos naquele pasto. Adão, para poder receber e entender o amor do Pai, ele precisava vencer a insegurança ali daquele jardim. E nós todos precisamos, cada um no seu momento, vencer rejeição, vencer insegurança e olharmos para a obra de Jesus, olharmos para a cruz, porque é isso que nos define, o amor de Jesus que nos conecta ao Pai, que é selado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, hoje, que você possa pensar sobre os gigantes que você vai vencer, e você vai vencer na sua identidade de filho, e não na medida de rejeitar o que te colocaram em algum lugar escondido por aí. Esse não é seu lugar. Vença a insegurança, vença o medo, vença esses lugares que as pessoas te colocaram. Saia deles. Hoje há um convite profético. A mesa de Samuel está posta. Samuel representa a profecia. A mesa, a reconexão com o propósito, e a unção, o estabelecimento da mesma. E isso tudo já foi liberado sobre a sua vida. Jesus, antes de ser crucificado, estabeleceu uma mesa e falou assim: olha, faça isso até que eu volte. Lembre-se do que eu fiz, a mesa é o seu lugar. Depois da ressurreição, melhor dizendo, antes da ressurreição, em um dos momentos com seus discípulos, ele faz a oração para que o Espírito Santo de Deus venha, falando do Consolador, da missão do Consolador. Então, existe a mesa, existe o selo, a unção, existe uma palavra de Deus sobre a sua vida que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. Não acredite nas mentiras dos lugares que as pessoas te colocaram. Isso é muito pequeno, perto daquilo que Deus já te deu, que é uma mesa, uma unção e um selo para sempre. Amém? Espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Se você não conhece o meu trabalho nas redes sociais, eu quero te convidar a acessar lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Acredito que tem conteúdos
muito edificantes para você. Vamos orar? Pai de amor, sela essa mensagem no nosso coração, que a gente jamais se esqueça que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, o Senhor jamais se esquece de nós. E olha, Senhor, que uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho é algo quase impossível, porque quando chegar a hora do neném amamentar, do neném se alimentar, aquele seio já está pronto, o leite já está descendo. Ah, Senhor, mas a Bíblia diz que mesmo que essa mãe se esqueça, o Senhor jamais se esqueceria. É impossível o Senhor se esquecer de nós. E que o Senhor nos ajude a nos olhar com os teus olhos, a andar de acordo com o seu coração sobre nós e a vencer toda rejeição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, que Deus te abençoe.